Olá, pessoal! Bem-vindos a uma aula de revisão. Essa aula é lá no módulo 45, aula a dissertação expositiva e argumentativa. Então, pessoal, lá na página 95 da apostila de vocês, no módulo 45, nós temos aí a dissertação expositiva e a dissertação argumentativa. E nós já estudamos, né, as duas. Porém, esse módulo é mais uma revisão. A dissertação expositiva, como o próprio nome já sugere, né, ele já diz, é um tipo de texto em que se expõe as ideias, os seus pontos de vista, né? Pontos de vista, mas o objetivo é fazer com que o leitor os considere sim coerentes, mas não obriga, né, ninguém a concordar com eles. E na dissertação argumentativa, né, esse tipo de dissertação é mais comum e conhecida por todos, porque é a mais solicitada, né? E nela, o intuito é convencer sim o leitor e persuadi-lo a concordar com a ideia e o ponto de vista que você está expondo. Isso se faz por meio do quê? De várias maneiras de argumentação, né? Utilizando dados estatísticas, provas, opiniões relevantes e etc. Na dissertação expositiva, né, é essencial que o autor domine totalmente o assunto, uma vez que o rigor da análise do conteúdo de um texto dissertativo, expositivo, ele é elevadíssimo, né? Por se tratar da transmissão de um conhecimento teórico devidamente legítimo, né? Não pode haver qualquer tipo de incorreção, de erro. Além disso, é importante que o assunto seja exposto de forma clara, objetiva, de modo que o texto seja entendido pelo maior número possível de leitores, né? Diferentemente, né, do que ocorre na dissertação argumentativa, o enunciador de uma dissertação expositiva, ele pode apresentar determinada tese, ideia, fato, conceito e elencar argumentos favoráveis ou contrários a ela, porém sem ter compromisso nenhum com nenhum deles. Essa modalidade também permite o enunciador expor, né, com isenção até mesmo de ideias com as quais não concorda. Isso nós já falamos na aula passada. Esse tipo de texto, né, é usado em apresentações de trabalho mesmo, mais acadêmicos, né? Em livros, em aulas, em resumos escolares, em enciclopédias, textos científicos, verbetes de dicionário, textos para transmissão de conhecimento em diversos meios de comunicação, né? Como jornal, revista, numa palestra, né, que você vai fazer para um grupo. Então, na página 95, começam as atividades. E nós temos no exercício 1, né, duas propostas, a A e a B. E elas estão relacionadas, né, a uma produção que vocês vão fazer, cujos textos, né, foram lidos na tarefa de número 3 do módulo 41. Os textos são a partir da página 71, pessoal, cujo tema é a intolerância na web. Então, esses textos que estão a partir da página 71, eles vão servir como os textos de apoio para a produção de vocês. Vocês vão poder escolher, né, uma delas, a argumentativa ou a expositiva, levando em conta a finalidade que mais o desafia e motiva nesse momento. Então, na proposta A, ele pede: escreva uma dissertação tentando persuadir pessoas que divulgam mensagens de ódio nas redes sociais a mudar de atitude. Então, se é persuadir, né, já é uma argumentativa. A proposta B, você pode escrever uma dissertação expositiva, tematizando a intolerância nas redes sociais. Qualquer que seja a sua escolha, você deve seguir o roteiro de trabalho a seguir, que é fazer um planejamento do texto, né? E lá, voltar lá nas páginas mencionadas, vão refletir e anotar, né, as coisas mais relevantes, vai colocar, né, qual que é a proposta escolhida,
vai escolher a tese, né? A tese e a ideia central e vai colocar seus argumentos. Só que você não pode esquecer que para produzir uma dessas dissertações, argumentativa ou expositiva, né? Você pode fazer quantos parágrafos desejar, mas não pode esquecer da estrutura da dissertação, seja ela qual for. E a estrutura é a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Você deve utilizar conectores, né, que você já aprendeu, aquelas palavrinhas, né, conectores, que deixam clara a relação entre as frases e os parágrafos do texto. Você deve ficar atento à modalização da linguagem, ao modo como você está escrevendo. Ao finalizar a primeira versão, né, você vai dar um título para o seu texto, né? Vai fazer uma revisão textual e quando você considerar que a concluiu, você vai passar o seu texto a limpo no caderno. Na atividade 2, você produzirá o seu último texto do ano e você está livre para escolher o gênero textual, o assunto, o tema e o público-alvo, né, do seu texto. Então, para ajudá-lo a decidir, né, nós vamos apresentar a seguir os gêneros textuais, né, que nós estudamos aí durante o ano. E quando terminar a primeira versão, você vai criar um título para o seu texto. E olha, pessoal, quantos gêneros textuais nós já aprendemos esse ano, né? Nós produzimos textos, né? Lemos muitos deles, né? Relato de experiência pessoal, poema, narrativa de aventura, narrativa de humor, narrativa de ficção científica, narrativa policial ou de enigma, a narrativa de terror, texto dramático, relato mítico, fábula, carta de leitor de opinião ou de reclamação, relato e roteiro de viagem, resenha crítica, artigo jornalístico e a dissertação expositiva e argumentativa. Então, nós vamos relembrar esses gêneros textuais, né, estudados e produzidos até nos últimos anos e concluir com uma produção escrita, né, em que você vai poder escolher qual que você mais gostou, qual que você se identificou mais. Boa produção! Muito obrigada pela participação. Não deixe de ver também a aula de correção de exercícios referentes a essa aula. Um abraço carinhoso e até!